Bem-vindos, senhoras e senhores, caros ouvintes e espectadores e futuros podcasters. Aqui é Luciano Chaba e vamos rumo à podosfera. Na década de 80, muito antes da internet invadir a vida das pessoas, já existia nos Estados Unidos o serviço chamado RCS, Radio Computing Service, e peço desculpa aí pelo meu inglês, que é bem macarrônico e é bem fraco. Basicamente, ele fornecia software de música e conversação para emissoras de rádio, no formato MIDI. Era um serviço restrito, que não se permitia que qualquer pessoa criasse e distribuísse o seu conteúdo em áudio. Inovava por colocar a mídia auditiva no formato digital. Foi usando o mesmo princípio de áudio em arquivos digitais que, em 1993, o profissional de tecnologia americano Cal Malamud criou um talk show inovador, batizado de Aspas. O programa de entrevista não era distribuído por rádio, mas em arquivos de computador. Era preciso instalar o arquivo num computador, num PC, arrumar um jeito de ouvi-lo, apesar da pouca tecnologia disponível na época. Naqueles tempos, a maioria das pessoas usavam computadores de tela preta com letras verdes, desprovida de um tocador de música. Os mais afortunados tinham um monitor colorido, e os super tecnológicos usavam um tal de Windows. Rodar um áudio não era para qualquer um, até porque o kit multimídia viria a ser popularizado muito tempo depois. Ao menos no Brasil, isso aconteceu na segunda metade dos anos 90. Época em que nos atualizávamos com as novidades em feiras como a FenaSoft, que ocorria na cidade de São Paulo. De qualquer forma, Malamud já explicava aos usuários que conseguisse ouvi-lo que a grande vantagem daquele formato era o fato de o usuário poder pausar o áudio quando bem entendesse. Esta foi a experiência offline mais próxima do que hoje conhecemos como um podcast. Quem usava um PC 386 ou um 486 com Windows 3.1 e monitor VGA de 256 cores, certamente vai entender como era desafiador fazer algo parecido. Mas nenhuma tecnologia de codificação de áudio teve tanto impacto quanto o MP3. Para resumir o tecniquez, é um codec de áudio com a primeira versão de seus padrões lançado oficialmente em 1993. Foi um sucesso que coincidiu com uma combinação explosiva de softwares. O Winamp, um dos mais populares players e organizadores de músicas, lançado em 97, e o Napster, de 99, que permitia a troca de arquivos entre computadores, além de protagonizar o primeiro grande episódio jurídico entre a internet e a indústria fonográfica. É preciso considerar que, desde o nascimento da web até a virada do século, a internet já estava presente na vida das pessoas. O número de pessoas com acesso à rede já alcançava a casa dos 500 milhões em âmbito mundial. Hoje são 4,3 bilhões. Embora o streaming ainda ficasse restrito a algumas iniciativas computacionais como o Winamp e o Napster, já decretavam: dificilmente ouviríamos música e informação do mesmo jeito que fora até ali. Enquanto o MP3 se espalhava, outras iniciativas incorporavam funcionalidades que remetiam ao que os podcasts usam atualmente. Em 2001, mesmo ano de lançamento do iPod pela Apple, a Apple Technologies de São Francisco lançou um gravador de áudio para PCs. O gravador se chamava Replay Radio. O Replay Radio não apenas permitia gravar áudio, como também acessava outros servidores, de onde se baixavam arquivos de áudio. Uma ideia similar ao peer-to-peer,
muito popular no início do milênio. Um dos programas que fazia sucesso naquela época era o Web Talk Guys, de autoria de Rob e Dana Greenlee, que ficou no ar até 2006. É uma pena que não tenha continuado a existir até hoje, seria um caso de programa que fez sucesso numa mídia antes mesmo dela existir. Hoje, os agregadores, como conversado no último vídeo, facilitam a vida dos ouvintes. Os smartphones da Apple já vêm com programas nativos e muitos apps oferecem o mesmo serviço. E em 2018, o Google e o Spotify entraram com força nesse segmento. Como visto anteriormente, o agregador permite que o usuário escolha os programas que quer acompanhar e baixe automaticamente os novos episódios, especialmente em celulares. E este conceito pode parecer super moderno, mas o fato é que ele surgiu em setembro de 2000, quando a i2Go lançou o programa My Audio to Go. Ele era basicamente um agregador com as funcionalidades que conhecemos hoje, mas feito para PCs com conexões à internet lenta. Quem um dia usou o Napster e se lembra de deixar o computador virado à noite para baixar músicas de modestos 4 MB, o My Audio to Go fazia a mesma coisa, com a mesma lentidão. Mas os arquivos de MP3 não eram de música, e sim notícias de esporte, entretenimento, clima, cultura. A ideia era visionária, mas não era sustentável. Pouco mais de um ano após o lançamento, a i2Go, criadora do programa, quebrou junto com muitas outras empresas .com, quando a bolha da internet estourou. O Brasil possui uma tradição de adotar o uso de novas mídias de forma efetiva, especialmente as relacionadas à internet. No caso dos podcasts não podia ser diferente, tanto que o primeiro podcast brasileiro surgiu já em 2004. Sendo mais preciso, foi em 21 de outubro de 2004 que Danilo Medeiros criou o podcast Digital Minds, que surgiu como parte do blog de mesmo nome. Esse não foi o primeiro blog a disponibilizar arquivos de áudio para download, mas o primeiro a fazê-lo através de podcast. Em 15 de novembro do mesmo ano, surgiu o podcast do Gui Leite. Na primeira edição foi explicada a intenção de fazer o podcast para testar esse tipo de tecnologia. Em 2005, foi organizada a primeira edição da Conferência Brasileira de Podcast, primeiro evento brasileiro dedicado exclusivamente ao assunto. O evento foi organizado por Ricardo Macari e pelo podcaster Ed Silva, e posteriormente passou a fazer parte do Fórum de Mídias Digitais e Sociais. Durante a PodCon 2005, foi organizado a ABPod, Associação Brasileira de Podcasts, tendo sido indicado para o presidente o podcaster Billy Umbella, mais conhecido como Maestro Billy, aceito por unanimidade. Quando os primeiros podcasts brasileiros surgiram, eles se espelhavam bastante aos americanos, com programas com pouca ou nenhuma edição, lembrando programas ao vivo de rádio. Depois do Podfade, e já trazendo uma curiosidade, quando um podcast começa a lançar episódios cada vez mais esporádicos e em intervalos maiores, normalmente começa com apenas um episódio perdido, mas se o podcast não for cuidadoso, pode se agravar, às vezes tão grave quanto um podcast a cada 2 meses. Ou seja, o Podfade geralmente leva à morte do podcast, e muitos podcasters costumam negar seu Podfade até que seja tarde demais. Em 2005, novos programas surgiram, inspirados nos programas de rádio voltados para jovens, que aliavam humor, técnica de mixagem de som, produzindo pautas leves e descompromissadas, e trilhas e efeitos sonoros que valorizavam a falta dos locutores. Com essa filosofia de trabalho, até mesmo os podcasts brasileiros que possuem temas específicos se valem do humor e da edição e mixagem de som para desenvolver os assuntos de cada programa. Na maioria, há uma clara preocupação com a edição final, incluindo trilha sonora. Falando um pouco mais sobre a profissionalização dos podcasts no Brasil, só para vocês terem uma ideia, o Nerdcast é um podcast que se tornou empresa e, portanto, paga impostos. E esse tipo de podcast
são ainda raros no Brasil. Grande parte dos podcasters são originalmente ouvintes que resolvem fazer seus próprios podcasts apenas pela diversão que a prática pode proporcionar. Aí eles vão lá e trazem os seus próprios conteúdos. Pode ser alguma coisa que eles não encontrem em outros podcasts, ou um formato diferente, e até mesmo às vezes apenas para reunir os amigos e conversar e ter esse arquivo salvo. Por essa mesma razão, são poucos os podcasters que se mantêm regulares por mais de um ano, já que seus produtores os fazem, em paralelo às suas atividades profissionais. Os podcasts pequenos costumam ganhar dinheiro com banners de publicidade online, como o Google AdSense, que definem a grande importância dada à relação entre blog e podcast no Brasil, fazendo com que dificilmente existam podcasts que não possuam um blog como suporte seus episódios para garantir a inserção de publicidade, já que ainda não é tão comum a venda de espaço publicitário nos programas. Além disso, no Brasil, podcast praticamente é sinônimo de programa de áudio, devido à pouca produção de podcasts em vídeo. E não confundir com os programas distribuídos apenas no YouTube, que por não poderem ser baixados via feed, não são videocasts. O fato da maioria dos podcasts brasileiros surgir por iniciativas pessoais e voltadas a nichos não valorizados pela mídia de massa faz com que o suporte para o acesso à comunicação de setores que outrora eram marginalizados neste contexto. Esse espírito também faz com que a chamada e já vista por cima a podosfera brasileira possua diversas iniciativas de suporte mútuo, inclusive entre programas que poderiam ser considerados como concorrentes. Temos aí o Café com Gibi, o programa que eu apresento, e o Variações Cast, o programa em que eu participo lá do Variações de um Nerd. Algumas temáticas, por exemplo, de filmes e séries, transformariam teoricamente esses dois programas em concorrentes. Porém, a gente participa das gravações um do outro e às vezes se ajudando tanto na divulgação quanto em opções de softwares e de edições e dicas. Tem também o Zona E e o Sala da Discórdia, que é lá do site Zona E, que também são podcasts nichados, com a temática nerd, e sempre que possível a gente tem essa comunidade onde um ajuda o outro, essa podosfera. E vou mais além, aqui no Sul a gente tem a comunidade chamada Podcast, que é uma comunidade de podcasters gaúchos e alguns agregados de outros estados, onde a gente tem o site, tem o grupo, e a iniciativa é fortalecer a podosfera. Tanto que podcasts com temáticas muito parecidas, que fazem parte do mesmo grupo, se divulgam via Instagram, Facebook, Twitter, dando dicas, auxiliando e sempre conversando, trazendo valores de equipamento, novos softwares, novos servidores, novos agregadores, novas iniciativas e também informações, porque a podosfera está sempre em evolução. E uma curiosidade para o pessoal aí: podosfera, para quem não viu o último vídeo, é o nome que se dá à nosfera, composta por 2 ou mais podcasts. Na cultura pop, podosfera pode ser considerada toda a esfera relacionada aos podcasts. É similar ao fenômeno que ocorre com a blogosfera, compreendendo muitos podcasts como uma comunidade ou rede social. Mais uma coisa, quando eu falo que os grupos, os podcasters se ajudam, é muito comum podcasts terem convidados de outros podcasts, para conversar quando a temática é parecida. E isso serve para ajudar e fortalecer, porque um podcaster de pouca relevância, de pouco conhecido na mídia, pode participar de um programa com muito mais público e ali dentro fazer propaganda do seu próprio podcast, indicando algum episódio ou até a proposta, o projeto, fazendo com que o trabalho chegue a outros ouvintes que provavelmente não escutariam o programa, porque, como eu falei, podcast, às vezes a temática é muito nichada e aí o grupo se ajuda se divulgando até dentro dos próprios episódios, não apenas via redes sociais.
Agora sim seguimos. É importante dizer que, apesar do Nerdcast ser inspiração para vários podcasts novos, isso não significa que a podosfera brasileira seja uma cópia deste programa. Bem pelo contrário. Atualmente há podcasts dos mais diversos formatos, estilos e temas, lidando ou não com humor, em maior parte ou menor grau, e até com uma preocupação não tão grande com a edição de áudio, priorizando, entre outras coisas, o conteúdo ou a agilidade de publicação. A podosfera brasileira já se tornou suficientemente sólida, do ponto de vista de quantidade e qualidade, embora ainda não de popularidade, a ponto de podermos encontrar programas sobre praticamente todos os temas, e mesmo que muito se inspire tanto do Nerdcast quanto em outros programas mais conhecidos, a maioria acaba desenvolvendo uma cara própria. Afinal, é lugar comum dizer que o tempo da internet corre diferente. Portanto, uma década de podcast é tempo mais do que suficiente para que saibamos que muitas coisas já mudaram desde os pioneiros e muita coisa ainda vai mudar a partir de novos programas que estão surgindo e trazendo aos poucos, bem aos poucos mesmo, cada vez mais público para o podcast nacional. E agora, na sequência, vamos falar mais sobre alguns tipos de formatos. O formato bate-papo. Este é provavelmente o formato mais conhecido. Esses programas nada mais são do que conversas, bate-papos descontraídos com amigos sobre algo que se entende ou que se goste. Não necessariamente tem que ser algo engraçado ou descontraído. Temos aí Jovem Nerd, 99 Vidas, Não Ovo, Braincast, Treta Talks, GugaCast. Entre outros, tem essa pegada humorística. O Rebobinando fala de cultura pop de uma maneira diferente do habitual. E outro excelente podcast também nesse formato, mas trata de assuntos sérios, é o Mamilos. Entram também neste formato podcasts como o Xadrez Verbal, que fala sobre política internacional, notícias e acontecimentos no mundo. Formato Storytelling. Neste formato aqui entram uma série de podcasts diferentes. O Storyteller é uma forma de roteiro, um estilo de escrita muito usado em jornalismo, crônicas, etc. No podcast Storyteller, você vai ouvir ou contar uma história. O Storyteller pode ser jornalístico, como é o Projeto Humanos. Pode ser um audiodrama, como é o 1986, o Welcome to Night Valley, até o The Good Time. Em alguns episódios tinham esse formato storytelling, com audiodrama, efeitos sonoros e algumas coisas mais assim. Ou apenas alguém falando sobre uma história, como é o Abertura Total. Formato educacional. Existem também os podcasts educacionais, que podem ser tanto um complemento para as aulas, bem como aulas ou cursos inteiros. Existem vários programas de podcasts de EAD, que é o ensino à distância. Qualquer aula que não exija muita informação visual é capaz de ser transformada em podcast. Existem vários podcasts, cursos de idiomas, cursos de economia, entre vários outros temas. Programas de rádio. Esse formato é meio controverso na podosfera. Algumas rádios extraem trechos de programas ou programas inteiros e distribuem como podcast. Algumas pessoas, assim como eu, acham que não é bem podcast porque não foi pensado como podcast. E se a gente for pela semântica da palavra, podcast é qualquer arquivo de áudio transmitido por um feed. Então, programas de rádio também podem ser podcasts. De certa forma, podemos encaixar aqui também podcasts que parecem ser programas de rádio, como Travessia, que fala sobre música brasileira e toca essas mesmas músicas, e o Loop Matinal, que traz diariamente notícias do mundo da tecnologia. Mas na minha opinião, esses sim se encaixam mais como podcast, porque tem todo um trabalho de ser pensado como podcast e a edição. Mas alguns programas, como o Pretinho Básico, por exemplo, da Rádio Atlântida,
que faz parte do grupo RBS, eu tenho a minha opinião mais forte e acho que não se encaixa bem, porque eles fazem programas diários, né, em 2 períodos, durante 1 hora, não tem o apelo da edição, né, simplesmente gravam lá o programa que vai ao vivo na rádio e depois é publicado num feed. Tanto é que eles se denominam o programa, né, de podcast com mais episódios lançados. Mas nesse caso fica fácil, porque é um programa de rádio diário em 2 edições, onde não tem o esmero da edição e é simplesmente aquela 1 hora que é feita ali na rádio gravada e lançada num feed. Então aí fica fácil ter essa marca de programa com maior número de episódios lançados. E agora a gente vai fazer um pequeno resumo, assim, um apanhado bem superficial, bem por cima de alguns pontos. Mas não se preocupem, a gente vai retornar abordando cada um desses itens que eu falar agora nas próximas aulas. Tá? A gente vai começar a falar como fazer uma gravação, né, por cima. Claro, você sabe que precisaria, depende de um microfone de lapela, um headset, podendo usar para gravar até um celular. Não é muito recomendado, mas se tu entrar ali na Play Store ou na lojinha da Apple, vai encontrar alguns aplicativos que podem, entre aspas, né, suprir essa demanda. Mas não é muito aconselhável, já que eles não oferecem assim uma boa qualidade. Para conexão entre os participantes, muitos escolhem gravar via Skype, Hangout, Discord e alguns outros aplicativos, programas para fazer essa conexão entre participantes. Mas nem todos vão ajudar na hora de gravar, porque nem todos têm uma boa qualidade, depende da internet, e também não salvam os arquivos, como alguns escolhem, que é o meu caso, em canais separados. Então isso pode prejudicar as gravações. Mas assim, sempre há novos aplicativos, novos programas aparecendo. Um deles, que já é um pouco conhecido, é o PodFX Studio, né? Uma plataforma baiana que ela foi criada e desenvolvida especialmente para os podcasters, né? E ela tem um suporte até 8 pessoas numa chamada de gravação. Mas assim, o PodFX, ele apresentou alguns problemas recentemente. Então a gravação do podcast, ela sempre vai variar de acordo com as suas plataformas, seus aplicativos, seus programas, porque alguns deixam de ter suporte, outros param de funcionar e numa atualização vocês não vão conseguir fazer. Então é sempre bom ter em mãos assim sempre mais de uma opção na hora de fazer essas reuniões, essas capturas de áudio, né? Temos aí o Audacity, por exemplo, que é uma boa opção tanto para gravação quanto para edição, né? Não para fazer a chamada, mas sim para gravar o áudio e editar, né? Mas também há outros aí, Sony Vegas também é uma boa opção para poder fazer essas gravações e edições. Como eu falei, a gente vai retornar depois e falar com mais profundidade, com mais calma sobre cada um desses itens que eu falei. E podem ter certeza, eu vou adicionar outras plataformas, outros aplicativos, outras funcionalidades. Aí a gente vai falar mais profundamente sobre cada um deles. Mas calma lá, vamos dar uma continuidade. Temos também a hospedagem, né? O que acontece? A hospedagem nada mais é que o site onde você vai guardar o seu podcast. Não é o site onde você vai fazer a distribuição, e sim onde você vai salvar, né? O servidor que você vai guardar o podcast e fazer a distribuição para os agregadores.
Há algumas plataformas, né, no Brasil, como o Megafono, o SoundCloud, o PodCloud, Anchor. Todas essas plataformas, elas servem a esse propósito, né, de fazer a gravação e salvar esses arquivos para fazer a distribuição. Sem falar, né, nos seus agregadores. Nós temos uma lista grande de agregadores aí, alguns bem mais conhecidos aí do grande público, da grande massa, outros nem tanto, né? Nós temos aí na lista dos mais conhecidos, claro, o Spotify, o próprio iTunes, né, que é um grande distribuidor, um agregador de podcasts. Temos também o Deezer, né, que também faz uma boa distribuição, é conhecido. O Google Podcasts, né, e temos também alguns um pouco menos conhecidos, porém importantes também, que são alguns agregadores que quem faz podcast acaba conhecendo e tendo cuidado com eles, porque eles ajudam nessa distribuição. Temos o Breaker, o Pocket Casts, o Rádio Public, também ajuda muito na distribuição. Tem também o Castbox, né, que é bem conhecido do pessoal do podcast, Overcast. E se a gente pesquisar, a gente acaba encontrando outros agregadores. E é sempre bom ter esses conhecimentos, porque se você está fazendo um podcast e quer ser conhecido, é através desses agregadores que a gente vai chegar no público. E também ajuda muito ter um site ou um blog, algo onde você vai fazer armazenar esses episódios, onde você pode adicionar textos ou imagens ou um conteúdo complementar, alguma coisa assim, e facilita também para deixar todo o seu conteúdo em apenas um lugar. Então essa criação de um site ou blog também é muito interessante. E lembrando novamente de que podcast é um arquivo de áudio disponível na internet para download em computadores e dispositivos móveis como smartphones, tablets e computadores, né? Em geral, um podcast consiste em uma série de episódios com um tema em comum. Como a internet está cheia de lugares para hospedar e transmitir, né, o seu trabalho, é importante saber desde o início o que esperar de cada site de hospedagem de podcast que você escolher. Já que indicamos algumas plataformas brasileiras muito boas para quem está começando e umas gringas, ou mesmo quem queira um novo serviço de hospedagem para o seu podcast. São plataformas especializadas nesse tipo de serviço e temos certeza que alguma delas irão ajudar muito. Porém, lembrando que algumas plataformas, né, alguns servidores de hospedagem de podcast, elas não são gratuitas, elas dependem de pagamentos mensais ou anuais. Nem todas são pagas, tá? Mas a maioria é paga. E aí que entra o nosso próximo item. Como manter um serviço de hospedagem para o seu podcast? Temos também aí desculpe meu inglês, o crowdfunding, financiamento coletivo. O financiamento coletivo pode ser uma excelente opção para financiar uma ideia, um produto inovador, uma causa social, um sonho pessoal ou a sua produção de conteúdo. Essa é claramente uma alternativa legítima e eficaz de garantir o capital inicial para a realização de uma ideia ou uma forma de manter uma produção e o servidor, como é o caso dos financiamentos recorrentes. Uma plataforma de crowdfunding tem como finalidade unir produtos e produtores de projetos e colaboradores, isso é, potenciais investidores. O aspecto mais atraente dessa prática é a oportunidade de levantar fundo sem que encare grandes dívidas para isso.
Mundialmente, o crowdfunding está estimulando bilhões em receita e o seu fortalecimento é constante. Dessa forma, torna-se uma fonte viável de financiamento para o seu podcast. Ainda que nem todos os podcasters sejam motivados apenas pelo dinheiro, o financiamento coletivo facilita na hora de melhorar a qualidade da produção, colaborando com uma experiência auditiva agradável. Nem todos vão fazer essa escolha, né? Não é o meu caso, por exemplo. A gente tem uma ideia e uma proposta diferente, mas se a ideia futuramente é de ser profissional do podcast, ou até mesmo ter gasto zero com a publicação e hospedagem, essa é uma boa ideia. Mas é importante lembrar que para fazer esses financiamentos coletivos não basta uma boa ideia, certo? Você não pode esperar que as pessoas deem uma mãozinha no seu podcast por pura bondade. Embora existam pessoas que façam isso, como familiares e amigos próximos, se você quer mesmo viver do seu conteúdo, é necessário oferecer algo em troca das colaborações dos seus ouvintes. Além de agregar mais valor ao seu conteúdo para o público geral, você pode elaborar recompensas criativas para quem financia mensalmente, criar episódios especiais aos colaboradores, oferecer newsletter semanal sobre os assuntos relacionados, a pauta de episódios anteriores ou brindes físicos. Contudo, certifique-se de que você pode cumprir essas promessas. E se você tem algum outro talento que possa agregar ao seu podcast, por exemplo, um desenhista pode elaborar ilustrações para oferecer para quem financia na forma de brindes, ou qualquer outro conteúdo que possa ser extra, exatamente para essas pessoas que vocês estão recebendo financiamento. Visto a plataforma que vai ser utilizada, nós indicamos uma plataforma brasileira chamada Colabora Aí. É uma plataforma atuante e recente no mercado, mas com uma expertise enorme. Mas temos também aí outros sites para financiamento coletivo, como o Kickstarter e também o Catarse. Então é só escolher se vai querer fazer esse processo, e querendo, tem aí uma gama, uma boa pesquisa, é mais fácil encontrar. E a gente vai trazer mais alguns detalhes nas próximas aulas, e a gente vai falar mais profundamente também de cada um desses itens e trazendo outros, tá? Inclusive aplicativos e programas para executar as pautas. Eu vou trazer abordando cada um deles, qual que é o melhor, para vocês também conhecerem e poder se adaptar a cada um que vai poder usar, assim como eu me adaptei, não só com aplicativo e programa para pauta, como da conexão para me juntar e me conectar aos meus participantes, aos meus convidados, e também os programas que eu me adaptei para gravação e para edição do podcast. Certinho, então?